Ei, pessoal, nós estamos de volta, hein? E nós estamos aqui nessa série de mensagens de 5 minutos, como eu te falei, com toda a nossa intenção de coração de te edificar. E para falar de relacionamento e ser edificado dentro dessa área, o que a palavra tem a dizer é tudo para nós, e principalmente falando sobre essa questão, né, de família, né? Porque essa é a célula. Se a gente consegue, como eu expliquei muito bem, viver de uma maneira própria, não perfeita, mas de uma maneira harmoniosa, eu gosto dessa palavra, harmoniosa, né? Que gera saúde, crescimento, né? E resultados benéficos, né? Então, legal, é isso aí mesmo. Nós somos seres imperfeitos e nós estamos sendo aperfeiçoados, legal? Então, vamos embora continuar sobre isso. Eu estava usando uma passagem que Jesus fala no Sermão do Monte sobre um comportamento em relação a situações que aparentemente ou normalmente não há esse tipo de comportamento, né? Então Jesus falou sobre os inimigos, amar os inimigos, amar aqueles que nos odeiam. Se alguém te bate numa face, você dá a outra face. Não é um comportamento natural. Mas Jesus está nos chamando a um padrão do reino dele, de um comportamento que vai edificar. E aí nós lemos essa passagem, eu estou falando sobre base de relacionamento, ok, gente? E vem essa passagem, como você deseja e gosta, em Lucas 6,31, que os homens façam com você, faça exatamente igual a eles. Mas num conteúdo, gente, primeiro, nós sempre plantamos uma semente e nós vamos colher essa semente. Então, se você é uma pessoa que está sempre perdoando, você será perdoado. Jesus fala sobre isso, né? Então, assim, é o conteúdo da nossa parte. Porém, a gente não ficar naquela expectativa de que fique esperando a pessoa primeiro ter o comportamento legal. Ó, cara, ser legal comigo que eu vou ser contigo. Ó, é o contrário. Esse é como o mundo vive, tá certo? E na Bíblia Viva está escrito, trate os outros como quer que os outros tratem você. E em Lucas 6,31, na Nova Versão Internacional, é a mesma coisa, eu só estou te mostrando. Como você quer que os outros te tratem, faça também você a eles. Então a minha parte é uma parte primeira de plantar a semente certa. Sempre. Eu vou repetir essa palavra, sempre. Ok? Então eu quero te falar, o que está acontecendo é que a igreja, de uma certa maneira, ela está deixando ser descaracterizada de uma missão fantástica, gente. E a gente vê como esse tipo de comportamento errado, no padrão do homem meramente natural, afastado de Deus, que é o padrão do mundo, tem entrado demais na mentalidade da igreja. Na mentalidade do próprio povo de Deus, que acaba tendo o mesmo padrão de comportamento. Ou seja, o mesmo padrão do mundo. Tá certo? Então, por isso que hoje as famílias da igreja têm dificuldade de crescer, de serem permanentes, né? De se estabelecerem, de crescerem juntos. Porque está aumentando isso. Então, ou seja, as pessoas que deveriam ter um foco, na verdade, como padrão de comportamento, elas estão olhando para fora e assumindo esse padrão, e por 1001 razões assumindo isso. Então a igreja ela tem sido descaracterizada da sua missão. Pastor, qual seria essa missão? Qual a missão? A missão de ajudar, como igreja, nós, eu e você, na transformação e recuperação de famílias. Não é verdade? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, ele me transformou, ele me recuperou da morte, de uma maneira, de um estilo de viver destrutivo, né? De prejuízo, de derrota. E nós começamos a viver um outro estilo de vida, num padrão chamado verdade. E essa verdade sempre me abençoa, porque as minhas escolhas e atitudes começam a ser diferentes, elas começaram a ser totalmente diferentes da direção que eu assumia no passado. Você está entendendo isso que eu estou te falando? Então, veja, como é que pode, essa é uma pergunta que eu faço, algo criado por Deus, que é a família, para dar certo, sair totalmente desse objetivo. Obviamente Deus criou a família com Adão e Eva antes da queda. Mas depois da queda, né, onde o homem perde a identidade e a natureza de Deus, eles se entregam ao padrão. Para você ter uma ideia, a primeira coisa que acontece, e a gente conhece isso, né? Quando Deus chama Adão após a queda dele, né, a desobediência, ele fala assim, Senhor, eu me escondi e tal. Aí Deus vai e pergunta para ele, você comeu por um acaso
acaso do fruto daquela árvore que eu falei para você não comer? Olha, Senhor, eu comi, mas a culpa não é minha, foi ela que me deu esse negócio. E outra coisa, foi você que criou ela. Começou a fazer ali já uma acusação, né? E ele começou a dar justificativa de que ele não estava errado e tal, e assim vai. E aí você imagina como é que as coisas pioraram, né? Então como é que pode algo criado para dar certo sair totalmente desse objetivo? Em primeiro lugar, saiu do objetivo porque saiu do padrão de comportamento que Deus estabeleceu na palavra. Então a igreja, eu vou terminar dizendo isso, a igreja como nova criatura, ela volta ao padrão de comportamento que Deus escreveu na sua palavra, para mim, para você, para que a gente possa viver aquilo que ele estabeleceu antes. E a gente possa ajudar outras pessoas ou outras famílias. Tá certo, gente? Eu vou terminar dizendo isso aqui, daqui eu vou continuar no próximo vídeo. O problema é a visão humana e natural sobre o que é uma família e como deve ser construído esse relacionamento, né? E como se deve construir um bom relacionamento. Porque as pessoas hoje não estão nem aí, elas começam e se não der certo, tchau, um abraço. Como é que esse negócio começa e não der certo, tchau, um abraço, gente? Tem alguma coisa que não está sendo trabalhado. Porque relacionamento, eu quero te dizer, não é algo que chega e se instala, é algo que precisa ser trabalhado para permanecer junto. Então, permanecer junto é um trabalho sendo feito de maneira contínua. Não precisa ver como é que a gente tem que tirar da nossa mentalidade, principalmente da igreja, as mentalidades erradas, achando que as coisas elas se encaixam tão perfeitas, né? Eu tenho uma visão daquela pessoa perfeitíssima, que ela vai ser assim, 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 assado, e vai agir dessa maneira, aquilo outro, e vice-versa. Quando, na verdade, isso é uma baita de uma base de relação chamada ilusão. Não é assim. Relacionamentos precisam ser trabalhados, precisam ser construídos e juntos. Legal? Dá um like no nosso programa, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante aí para todos nós. Embaixo, nessa descrição, tem um link aí para você depois pegar um e-book sobre família e tem várias outras séries de mensagens. Eu e minha esposa, a gente, pelo menos já durante um tempo no nosso ministério, a gente tem feito uma vez por ano congresso de família, falando sobre relacionamento, para te abençoar. Um grande abraço.